Queridos irmãos, é com uma imensa alegria que eu quero apresentar aqueles que ainda não conhecem e reapresentar aos irmãos que já, juntamente comigo, receberam o reverendo Ludgero aqui, a outra vez que ele esteve conosco, juntamente com sua querida esposa, a Érica, que não pôde estar presente desta ocasião, mas também é uma grande amiga da nossa igreja. E eu queria tecer alguns comentários acerca dessa pessoa, que é o reverendo Ludgero. Temos, mercê da graça do Senhor, nos tornado amigos nesses últimos tempos de turbulências que essa igreja enfrentou e viveu e venceu, graças a Deus. Mas ele foi uma dessas pessoas que se aproximaram de nós, sempre com a palavra cordata, com a palavra amiga, com o apoio nas horas difíceis do nosso trajeto, sempre com encorajamento, enfim, sendo instrumento nas mãos do Senhor, como ele sempre foi. Quem é o reverendo Ludgero? Reverendo Ludgero foi o pastor da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte por 41 anos. Reverendo Ludgero é pregador, conferencista, prega várias partes do nosso país, o país inteiro, e também em outras nações. Reverendo Ludgero é o autor do livro Por que não Paulo?, que trata especificamente do cuidado especialíssimo que o apóstolo Paulo desfere para com as nossas queridas mulheres, colocando as mulheres no lugar de proteção do qual elas devem sempre estar. Reverendo Ludgero é uma pessoa que defende a fé ortodoxa, podemos dizer, um presbiteriano raiz, confessional, e que se levanta com veemência, inclusive, para defender a nossa confessionalidade. Por isso é uma alegria sempre recebê-lo. Recentemente viajamos para São José, na Costa Rica, fui acompanhando a comitiva do reverendo Ludgero, a convite dele, e participamos ali da nossa conferência da CLI. E talvez ele fale um pouquinho sobre isso. Foi um momento muito especial, um momento de aproximação, de estreitamento de laços, de conhecer um pouquinho mais da pessoa do reverendo e de outros pastores que também estiveram conosco ali. E também tivemos oportunidade de conhecer o que outras igrejas estão passando, estão sofrendo. Então, teremos essa oportunidade de ouvir, de conhecer acerca da palavra do Senhor e acerca da Reforma Protestante, aniversário tão belo e que deve ser, sim, motivo de muito orgulho, de muita alegria para todo cristão reformado. Eu quero, antes de passar a palavra para o pastor, fazer apenas menção de 2 casais e, mencionando esses casais, dou as nossas boas-vindas a todos os nossos visitantes. Quero mencionar o Atos e a Denise, irmãos queridos do coração, conhecidos do reverendo Ludgero, né? Tempo de infância, e também o André e a Rosemary. Que Deus abençoe vocês, são muito queridos, muito amados. Está ali a Maria Paula também do coração, né? Que Deus abençoe vocês, toda a família. Amém? É bom tê-los aqui conosco. Reverendo, sinta-se à vontade, a casa é do Senhor, e traga-nos aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. Amém? Vou deixar que o Senhor ore com a igreja, tá bom, pastor? Fique à vontade, sua casa. Então vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, Tu tens nos trazido para nos ajuntarmos aqui nesta Assembleia Santa, Sagrada, solene, diante de Ti, ó Deus, e da Tua santa e divina palavra. Entendemos, ó Deus, que tudo o que está acontecendo neste momento tem a direção das Tuas mãos poderosas. E nós queremos, ó Deus bendito, tratar de assuntos que são extremamente graves e importantes, mas nós queremos fazê-lo, ó Deus, debaixo da Tua orientação. Não permita, ó Pai bendito, que a interferência nossa mesmo, que saiamos, ó Deus, da frente, de tal maneira que o Teu nome seja exaltado na noite deste dia. Que bênção podermos estar aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Bem, meus irmãos, já que o reverendo mencionou algumas coisas a meu respeito, Deus tem nos concedido a bênção de trabalharmos pelo anúncio do Evangelho pelo mundo afora. Eu, pelo fato de ter sido secretário executivo do Supremo Concílio durante vários anos, eu também acabei representando a Igreja Presbiteriana do Brasil mundo afora, né? Houve um momento em que a nossa denominação, o Supremo Concílio de nossa igreja, recebeu um documento por parte do presbitério do Rio de Janeiro para que nós restabelecêssemos as relações com a igreja norte-americana, a tal da PCUSA. Você sabe muito bem que o presbiterianismo nos Estados Unidos se dividiu, não é verdade? E esta divisão foi uma divisão causada por causa da Guerra da Secessão, norte e sul, norte contra o escravagismo, sul a favor do escravagismo. E foi neste período que a igreja norte-americana mandou os seus missionários para o Brasil. Nós tínhamos boas relações com ambas as denominações, mas depois chegou um certo momento que achamos conveniente a decisão do Supremo Concílio. Eu não era nem nascido nesta época, tomaram a decisão de romper as relações com a Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos por causa do seu liberalismo teológico já naquela época, no final dos anos 40. Mas mantivemos as relações com a Igreja Presbiteriana do Sul, até que mais recentemente as duas denominações se juntaram, elas deixaram de ser o que eram e passaram a organizar uma nova denominação. E aí, então, não demorou muito tempo que houve uma proposta para que nós estivéssemos restabelecendo as relações com os nossos irmãos norte-americanos, os presbiterianos. Eu, naquele momento, era o presidente da Comissão de Relações Intereclesiásticas e, por isso, acabou caindo no meu colo esta responsabilidade, visto que o Supremo Concílio decidiu, não de imediato, mas decidiu fazer um trabalho de conversação com aquela denominação. E aí nós estivemos lá durante 4 anos, eles estiveram no Brasil, e no final foi uma coisa bastante constrangedora para mim, porque eu tive que escrever o relatório e eu propunha que nós não tivéssemos sequer diálogo com aquela denominação que nós consideramos ali naquele momento como uma denominação apóstata. E pelo fato de estarem ordenando homossexuais, fazendo casamento de pessoas do mesmo sexo e assim por diante. A última viagem que nós fizemos a Boston, para as conversas lá, passamos em frente de uma igreja presbiteriana e aí o meu colega americano disse: Lugero, essa é uma igreja liberal. Eu falei assim: então vamos entrar. Na porta da igreja, uma placa dizendo que era uma igreja inclusivista. Entramos, a igreja praticamente vazia. No púlpito da igreja, uma pastora vestida com a sua toga e com a sua estola do movimento LGBT. O meu colega disse para mim: Lugero, sabe quem é aquela senhora que está sentada ao lado desta pastora? É a marida dela. Irmãos queridos, como é que a gente teria condições de manter relações com uma denominação desta forma? E aí, então, começamos um trabalho de tentativa de relacionamento com outras igrejas presbiterianas, mais conservadoras, mais bíblicas, e saímos, e pela graça de Deus, hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil mantém relações com várias denominações presbiterianas mundo afora. E acabamos, por isso, Jailson, acabamos organizando a Fraternidade Latino-Americana de Igrejas Reformadas
incluindo os presbiterianos e reformados da América Latina, e logo depois nós organizamos a Fraternidade Mundial de Igrejas Reformadas, da qual nós somos os fundadores e participantes, né? Eu acabei sendo eleito vice-presidente da Fraternidade Latino-Americana e o meu colega mexicano era o presidente, Ramiro Laureano, mas pela interferência de Deus, Deus chamou Ramiro Laureano à sua presença. Ele teve um câncer galopante e 3 meses depois da presidência eu acabei assumindo a presidência. As más línguas disseram que eu que matei o Ramiro Laureano para assumir a presidência. Então, irmãos, estamos lá e agora, nesta assembleia, nós estivemos celebrando os 30 anos de organização da fraternidade, da Confraternidade Latino-Americana de Igrejas Reformadas. O reverendo foi conosco, o Beto ia conosco também, mas ele resolveu levar um tombo, né? E não tivemos a alegria de ter o Beto conosco. Outra coisa que, a guisa de introdução, eu queria dizer, nem mesmo introdução, mas só para que os irmãos possam também estar nos acompanhando, nós acabamos também sendo processados por uma presbiteriana, feminista, comunista, abortista, que eu tive o desprazer de confrontar, né? Eu publicamente disse, mas a senhora é presbiteriana? Como é que você pode ser presbiteriana e ao mesmo tempo abraçar as ideias feministas e marxistas e tal? E aí, claro, foi um momento de perguntas e tal, ela não gostou da minha confrontação. Dias depois ela me levou à justiça e eu tive que responder um processo por danos morais, acabei perdendo, fui condenado. Hoje eu sou um pastor condenado. E eu acho isso muito bom, porque eu fiquei famoso. E você conhece aquele versículo que diz assim, irai-vos e não pequeis? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu sentei e comecei a perguntar para o apóstolo Paulo, por que o apóstolo Paulo parece ser tão mal educado com as mulheres? E aí eu percebi que o apóstolo Paulo é efetivamente um cavalheiro. Ele, nos seus 11 argumentos que consubstanciam a sua ordem, todos os 11 argumentos são argumentos em favor das mulheres, chamando os homens aos brios. Essa que é a verdade. Meus irmãos, quanto ao que nós vamos tratar hoje à noite, eu queria dizer o seguinte, estamos celebrando, portanto, os 507 anos da Reforma Protestante, foi propriamente no dia 31 de outubro de 1517, estamos bem próximos deste dia. Quando celebrou-se os 500 anos da Reforma Protestante, houve uma grande celebração lá em Uberaba, na Terra do Boi. E aí me convidaram para ser o preletor, para ser o pregador naquele culto especial, a igreja, o teatro lotado e tal. E foi lá que eu conheci a minha esposa. Ela estava assim à minha direita. Reverendo, a gente não fica olhando para a pessoa, né? Encarando, né? Mas aconteceu uma coisa estranha, porque eu fazia aquela varredura assim, e de repente, fui embora, não a conhecia, ela também não tinha contato comigo. 2 dias depois, ela muito assim, inteligente, né? Entrou no Facebook e me descobriu lá no Facebook. E aí começamos a conversamos vários meses. Aí um certo dia eu disse para ela, Érica, eu vou a Uberaba, vou conversar com você pessoalmente, quero conhecer você pessoalmente. Ela disse, não vem não. O meu negócio com você é de ovelha para pastor, mais nada. E eu falei assim, que menininha. Bom, no final das contas, eu disse, vou. Peguei meu carro,
de Belo Horizonte a Uberaba não é perto. Atravessei a noite inteira, a madrugada toda, cheguei lá pela manhã, e de manhã eu fui para o hotel, e do hotel eu tomei o meu café, por volta de 10 horas eu liguei para ela, estou aqui. Eu falei assim, mas eu não falei para você não vir. Eu falei assim, mas eu estou aqui, mas já que você está aqui, venha me conhecer pessoalmente. Aí eu fui. Evidentemente cheguei numa floricultura, comprei um buquê de 24 rosas bolivianas, daquela de caule comprido, vermelhas, aquele buquezão, né? Bati na porta da casa dela, ela não me viu, ela viu foi o buquê. E aí então, eu disse para ela de imediato, eu falei assim, ó, Érica, eu não vim aqui para namorar você, eu vim aqui para me casar com você. Ela, evidentemente, se assustou. 4 meses depois, nós estávamos casados. Graças a Deus. Estamos casados já há 5 anos. Graças a Deus. Então, irmãos queridos, eu queria que agora a nossa atenção se voltasse para esse assunto que nos traz aqui na noite deste dia. Falamos um pouco sobre essas coisas todas, né, reverendo? Mas eu queria que a gente voltasse a nossa atenção. E eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, o verso de número 18 ao verso de número 31. Eu leio rapidamente este impressionante texto das Sagradas Escrituras que nos servem para um fundamento rápido. Nós não vamos expor propriamente o texto das Escrituras, mas nós vamos tratar de uma doutrina que é a doutrina fundamental que o reverendo acabou de ler, que está lá no livro de Abacuque. E esse foi o grande drama da reforma protestante do século XVI. O justo viverá por fé. E esse é o conceito, meus irmãos, que tem sido distorcido. Então, ouçamos esta leitura. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos queridos, nós estamos vivendo um momento
bastante diferenciado. Nos nossos dias, nós temos uma ênfase que não é a ênfase bíblica. Mas, na verdade, esta ênfase que nós estamos abraçando é uma ênfase que nasce do coração humano, corrupto, caído em pecado. E por esta razão parece até que nós estamos vivendo um período até de piedade. É a busca de mais fé. A fé tem sido considerada uma virtude. E uma virtude essencial, vital, de grande valor. Muitos entendem que a fé é uma virtude em si mesma. E confunde-se esta virtude da fé como algo mais ou menos parecido com força de vontade. Eu tenho fé. Poucos entendem como algo fora de nós mesmos. E, meus irmãos, aquele sentimento que nos faz valorosos, o enfrentamento da vida com coragem, aquele sentimento nebuloso, um grupo de desejos para que tudo, afinal de contas, dê certo. A gente levanta pela manhã e põe o pé direito fora da cama para dar certo, né? No entanto, meus irmãos, quando nós tratamos a respeito deste assunto e vamos buscar o entendimento nas Escrituras, nós observamos claramente que as Escrituras são contrárias a este conceito popular pagão, que nos ensina algo, portanto, muito mais profundo, muito mais transformador, diferente, portanto, desta ideia ingênua. Na verdade, é aqui que tem se travado um significativo e central debate teológico em busca de se encontrar a verdadeira natureza da fé. E é extremamente importante que nós tenhamos a consciência a respeito disto, porque esse entendimento é vital. O próprio conteúdo daquilo que a Bíblia fala a respeito da fé. E aqui, meus irmãos, é que se travou, portanto, o embate mais ferrenho, especialmente naquele contexto da Idade Média, no século XVI. E isto foi trazido à tona, especialmente no ambiente da Reforma Protestante do século XVI. A gente observa, ao estudarmos essas nuances, que os teólogos da Idade Média tinham um conceito de justificação pela transformação ocorrida nas pessoas. E esse conceito tem efetivamente adentrado as nossas igrejas evangélicas nos nossos dias. A influência católica romana no nosso meio é efetivamente assustadora. Quando pensam em justiça, abraçam, portanto, um conceito que haveríamos, então, de galgar por nós mesmos aquela habilidade de utilizar certos mecanismos que nos foram oferecidos até que nós chegássemos a este patamar. Lutero lutou com isto. O patamar da justiça. Quais eram estes mecanismos que nos fazem galgar essa posição de justiça? Os mecanismos litúrgicos. Vários conceitos a respeito, portanto, do que a liturgia pode produzir para dentro de nós. Portanto, conceitos que falam a respeito da justificação no seu aspecto pessoal. São gestos.
E quando você chega na porta de uma igreja católica, você percebe que o fiel faz este gesto, porque ali dentro do templo da igreja católica existe a pessoa física, presente, do Senhor Jesus Cristo na hóstia. Lá está o sacrário. Jesus está ali presente. E, portanto, irmãos, há coisas que são líquidos. E você vê, põe o seu copo lá em cima do televisor e daqui a pouco você ingere certos poderes especiais. E por esta razão cria-se certas mantras. O cantar várias vezes do mesmo cântico, de vez em quando a gente tem que tomar cuidado, para ficar cantando 3, 4 vezes a mesma coisa. Cante outros cânticos, mas não repita. Sabe por quê? Há um mecanismo mental que nós muitas vezes não nos apercebemos. Quando falamos várias vezes a mesma palavra, pode ser a palavra mais importante. Por exemplo, amor. Amor, amor, amor. Daqui a pouco esta palavra perde o sentido e se torna, na verdade, um som, como uma mantra. Hari, 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 Hari Krishna, Hari, Hari. Já está caindo alguma coisa aqui, né? Então, meus irmãos, essas coisas que foram introduzidas na igreja, a ponto de que no alto desta escada haveria de se declarar, olhando para essa pessoa que galgou esta escada, haveria de declarar esta pessoa justa, aquele que se esforçou, aquele que cumpriu as regras, aquele que galgou tais e quais caminhos, aquele que se submeteu a estes mecanismos marotos, que palmilhou, portanto, certas jornadas, e se de preferência alguém pode carregar uma cruz nesta jornada, melhor ainda. Então, segundo este conceito, chegando lá, Deus cumpre a Deus, na verdade, declarar justo a quem efetivamente chegou lá. Deus declara justo aquele que é justo. Óbvio, não. Que coisa mais óbvia do que isso? Para estes, portanto, justificação é um processo que envolve mudanças reais, profundamente interiores, de tal forma que você possa, então, respirar isto. Nós estamos, evidentemente, encarando também uma outra maneira de entender estas coisas, mas que tem o mesmo fundamento. E o mesmo fundamento tão caro para o catolicismo romano. O romanismo ainda tem deitado grande influência no nosso meio evangélico. E a gente nem percebe. Já observou que agora começou uma coisa que eu não tinha visto antes, quando eu era menino. Antes você não sabia disso. Quando, de repente, o pastor impetra a bênção apostólica e, de repente, as pessoas assim, que é isso? Aonde está isso? É para receber aquelas influências benéficas. Isto vem, na verdade, das ideias teológicas de Tomás de Aquino, que foi o maior e o mais importante teólogo clássico da Igreja Romana, que afirmou: justificação implica numa mudança, numa infusão de hábitos interiores. Tais hábitos, portanto, produzidos na recepção dos sacramentos.
na participação da missa, no comer da hóstia. Porque quando você come a hóstia, na verdade, a hóstia que é fisicamente a pessoa de Jesus, tal como ele é fisicamente, quando você come a hóstia, é melhor não mastigá-la. Põe na língua. E então aquilo se dissolve vagarosamente e aquelas coisas começam a fazer parte de você. Comer então, comer Cristo, haveria de tornar a Cristo parte da sua interioridade. Ele passa a ser consubstanciado a você. É um mergulho, portanto, nestas coisas de apropriação. Nós nos apropriamos do sagrado. Então, meus irmãos, de tal maneira que isso passa a fazer com que o próprio divino é consubstanciado a você. É isso que o catolicismo prega. No catolicismo clássico, você vai comendo e você vai se transformando naquilo que você come. Até que você passa a ser uma pessoa mais justa. No entanto, meus irmãos, Lutero, na verdade, ele tinha um profundo senso de que Deus não pode ser comido. Eu não posso comer Cristo. Cristo não pode ser consubstanciado em mim. Porque Deus é o completamente outro. Diferente de nós, portanto. Você não pode abarcar a Deus. Deus não pode ser consubstanciado nas células do seu corpo. Então, naquele período, levantou-se essa preocupação. Eles tinham imensos receios de consubstanciar Deus, de tornar divinizado aquele que, como eu e como você, somos mero pó. Este é o problema. Deus é o completamente outro. E se é assim, como é que nós podemos chegar a ter uma justiça como a justiça de Deus? Ou como podemos chegar a este patamar de santidade tal que Deus, como que se tornando obrigado a me abençoar? Porque justificação, na verdade, ocorre quando Deus olha para você e percebe, você é justo. Então Deus é obrigado a te justificar. Aquela justiça intrínseca, aquela justiça encontrada dentro da sua alma. Afinal de contas, quem é que poderia chegar a este status? Afinal de contas, meus irmãos, nós estamos diante do fato de que a pergunta sempre se põe diante de nós: quem é justo? Quem chegou lá? Mas as Escrituras, meus irmãos, nos afirmam que não há como Deus encontrar justiça em mim. Aquela justiça intrínseca, jamais. Posto que o veredito de Deus a meu respeito, incluindo indistintamente a todos nós, é que não há um justo, nenhum sequer. Então, meus irmãos, alguns imaginam que podem distorcer um pouco essa doutrina e adaptá-la. Quem sabe no nosso fazer melhor, o nosso melhor. E talvez possa não ser o seu melhor, mas é o meu melhor. Mas o meu melhor
ainda assim não é suficiente. Assim, meus irmãos, o padrão deixa de ser o padrão absoluto, que é o próprio Deus. A justiça absoluta que se encontra num dos atributos de Deus. E passo a ver o outro na medida em que, assim, eu comparo a minha justiça. Mas, meus irmãos, o melhor disso é que, porventura, estas pessoas dizem, eu tenho méritos, o mérito do melhor. Eu sou um bom pai de família, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu não minto, eu não roubo, eu tenho estes méritos. Então, meus irmãos, prestem bem atenção. Só existem duas religiões no mundo. A gente pensa que tem uma variedade imensa. Só existem duas. Deus vê o seu esforço ou a justiça infundida em você, da qual você se apropriou. Então, Deus, olhando para você, o declara justo. E, meus irmãos, todas as religiões do mundo, incluindo o cristianismo falso, estão dizendo, como acontece, por exemplo, com o espiritismo, o hinduísmo, o budismo, o catolicismo e assim por diante. Eu estou galgando, não dá para chegar, quem sabe, numa vida só. É por isso que eu tenho que voltar, até chegar num estado de perfeição. E esta foi a disputa teológica travada por Lutero e o romanismo. E, infelizmente, agora, por aquilo que nós entendemos ser bíblico, pelo evangelicalismo, que está adentrando as nossas igrejas através do movimento carismático. Porque o movimento carismático, preste bem atenção, o movimento carismático, ele não é de uma igreja propriamente, ele é multi-eclesiástico. Você encontra carismatismo também no catolicismo. O que é que eles estão dizendo? Justificação seria algo que ocorreria na experiência pessoal. E aí a disputa. Justificação algo que ocorre na experiência pessoal ou é algo que ocorre exclusivamente em Deus? Portanto, é algo que acontece fora de você, não em você. E esse é o ponto vital que levou a reforma protestante a eclodir na Europa. Preste bem atenção. Lutero enfrentou uma luta intensa na sua alma. Lutero chegou a crer que Deus perdoaria os seus pecados desde que, porventura, como penitente, confessasse cada um deles e todos os seus pecados e não se esquecesse de nenhum deles. Lutero, meus irmãos, prestem atenção, ele conhecia profundamente a doutrina católica romana trazida à tona por Tomás de Aquino. Lutero dedicou a sua vida à piedade monástica de uma maneira rigorosa. Lutero foi um dos poucos que entendeu, portanto, a questão da doutrina basilar, da santidade de Deus. Ele entendeu profundamente a doutrina romana expressada por Tomás de Aquino, que fora, evidentemente, o mais importante teólogo católico romano. E nós, irmãos queridos, o fato é o seguinte, que a gente fica meio constrangido, porque a gente pensa que isso aconteceu somente lá, mas isso tem acontecido conosco aqui. A quantidade de presbiterianos que são ignorantes quanto a essa doutrina. Afinal de contas, nós não nos importamos com os nossos pecados. Nós fomos criados com um mecanismo de defesa.
Nós imaginamos que os nossos pecados são parte da nossa humanidade. Já ouviu as pessoas dizerem assim, errar é humano. Então é alguma coisa que faz parte de nós. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que errar não é humano, errar é pecado. Nós nos comparamos uns com os outros e comparativamente, afinal, não somos tão maus assim. Lutero não. Esse foi o que aconteceu na mente, no coração de Lutero. Lutero se martirizou por um sentimento profundo de culpa. Ele pessoalmente reconheceu o seu estado de miséria e de pecado. Todos os dias ele ia ao confessionário. Ele confessava os seus pecados de forma minuciosa, detalhada, enfadonha, com profunda perspicácia. Pensamentos expostos diante do padre confessor. É isso que quem confessa tem que fazer. Ações que eram narradas em detalhes. Fatos que eram contados minuciosamente. Ele emporcalhava o ouvido do padre confessor. Omissões que foram consideradas. Palavras que não foram ditas. E palavras que foram ditas. Devaneios da alma. Aquelas coisas que de repente pulam na nossa mente. E a gente não tem controle. Ele confessava tudo isso. Padre, pequei. Eu fiquei com vontade de comer o purê de batatas do padre André. Padre, pequei. Ninguém sabia. Mas, meus irmãos, Lutero sabia. E o pior é que ele sabia que Deus sabia. Lutero entendeu o significado da palavra confess, que é traduzida para a nossa palavra, literalmente, confessar, que significa falar a mesma coisa. Confessar aquilo que Deus já sabe. Afinal de contas, nada está oculto aos olhos de Deus. Ele confessava os seus pecados todos os dias. Algumas vezes por 30 minutos. Algumas outras vezes por 1 hora. Houve uma certa ocasião que Lutero fala sobre isso. Ele confessou os seus pecados diante do padre confessor por 6 horas, ininterrupta. Esse cara era louco. Um dia o padre confessor, segundo os registros, perdeu a paciência com Lutero. Lutero, por favor, não venha aqui com picuinhas. Confesse pecados de verdade. Adultérios, mentiras, assassinatos. Depois de 6 horas de confissão, o padre confessor lhe deu a palavra de absolvição. Lutero, estou livre. E ele saiu do confessionário, depois de dizer aquilo que disse para o padre confessor, tudo detalhadamente. Saiu, portanto, com a consciência tranquila. Recebe, portanto, algumas penitências. A palavra de absolvição. As penitências são estas. Reze tantas Ave Marias. Reze tantos Padre Nossos. Pega o terço e tal, pelas contas, aquilo que é coisa enfadonha. Então Lutero atravessou os corredores escuros e gelados do seu mosteiro. Ele parecia um passarinho livre.
Até que ele chegou à porta da sua cela, aonde era o seu aposento. Quando ele pôs a mão na maçaneta da porta, ele se lembrou que não havia confessado um pecado. Perdeu a paz. O sentimento de culpa invadiu de novo o seu coração. Uma angústia de alma, um aperto gélido no seu coração, dentro de seu peito, invadiu novamente a sua alma. Algumas pessoas pensaram que Lutero era louco. Parecia mesmo. E para fazer o que ele fez, só uma pessoa assim, louca, poderia fazer. Certa vez perguntaram para Lutero, no meio da sua angústia, no meio da sua culpa, no meio do seu sentimento profundo da sua alma, perguntaram para ele assim: Lutero, você ama a Deus? Ele respondeu: amar a Deus? Esse Deus que é um juiz, que prescruta a minha alma, que invade a minha mente, que sabe tudo o que eu faço. Amar a Deus, que é um juiz supremo. Amar a Deus, esse Deus, eu odeio. Meus irmãos, Lutero foi educado assim. Ele foi educado em busca da perfeição, em busca da perfeita justiça diante de Deus. Aquela tentativa de escarafunchar dentro de si mesmo para encontrar justiça pessoal. E esta, na verdade, meus irmãos, foi o calcanhar de Aquiles de Lutero. No meio das suas crises existenciais, como chega a este ponto de perfeição? Até que ele começou a dar aulas fundamentado no livro dos Salmos. E de repente algo chegou na sua mente, no seu coração. Ele leu lá no Salmo: se o Senhor observar iniquidades, quem subsistirá? Até que saltou aos seus olhos o texto de Romanos, no capítulo de número 1, verso 16 e 17. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E ele disse: impossível, há alguma contradição aí, porque Evangelho é boa nova, justiça é má notícia. Como o justo haverá de viver pela fé? Então, Lutero entendeu, e nós, os crentes em Cristo aqui, precisamos entender também. Porque nós nem seremos presbiterianos, muito menos bíblicos, e jamais cristãos. Você pode estar enganado. Não a fé em mim, mas a fé que aponta para algo e para alguém fora de mim. Então ele percebeu, meus irmãos, não a minha justiça, mas a justiça de um outro alguém. A justiça perfeita de Jesus Cristo, contada em meu lugar. Ou melhor, aqui são palavras da linguagem forense. Imputada a mim, não infundida a mim, não que está dentro de mim, mas que está declarada fora de mim pela boca do Supremo Juiz. Isto tudo, irmãos queridos, por fé. E tão somente pela fé. Ali começou a perceber o verdadeiro significado do que é a fé. Pela fé somente. E que se tornou, na verdade, o mais alto estandarte da reforma protestante.
a verdadeira natureza da justificação pela fé somente. Veja, preste bem atenção. Quem sabe nisto você pode encontrar a mesma libertação que Lutero encontrou. Preste atenção. O amor de Deus não encontra em nós aquilo que lhe agrada. Mas Deus, preste bem atenção, mesmo não tendo encontrado em nós aquilo que lhe agrada, o amor de Deus cria, não em nós, mas Ele cria fora de nós um amor de tal forma que Ele venha a nos amar. Meus irmãos, nós não vivemos aquela flor que eu vou tirando. Bem me quer, mal me quer. Tem muito crente que diz assim, hoje eu perdi a salvação. Ai, que coisa ridícula. Porque a nossa salvação está fundamentada em alguma coisa, em algo, em alguém fora de mim. Visto que Deus não acha em mim, Ele cria fora de mim. O amor dos seres humanos é diferente. O amor dos seres humanos, ele busca em alguém aquilo que lhe agrada. E por isto que encontrou algo que lhe agrada, ele ama. Mas não é assim com Deus. Com Deus é o seguinte, Deus cria fora de nós, porque Ele não vê em nós. O amor do homem é meramente responsivo. O amor humano se estabelece na percepção do objeto do nosso amor. No entanto, o amor divino se estabelece numa ordem diferente. O amor divino não encontra algo em nós para ser amado. No entanto, o amor divino cria algo fora de nós. Então, Ele nos ama. E com amor eterno somos amados. E foi exatamente isso que Lutero lutou. Foi sobre isso que ele escreveu. Foi sobre isso que ele ensinou. Tais verdades bíblicas causaram motivos profundos, ferrenhos, a ponto de ser perseguido por causa disso. Quando ele começou a proclamar as suas ideias, como Deus ama, não porque encontrou o amor em mim, mas porque Ele criou o amor fora de mim. Não porque eu sou justo, mas porque Ele criou justiça fora de mim para me justificar. Portanto, Deus justifica o injusto, no entanto, de forma justa, na justiça perfeita de um outro alguém. Não demorou muito tempo, a perseguição se levantou contra Martinho Lutero. As autoridades civis, monárquicas, eclesiásticas, então determinaram que Lutero fosse e comparecesse a um tribunal eclesiástico na Dieta de Worms. Aquela reunião, aquela assembleia foi simplesmente avassaladora. Lutero estava lá. O presidente da assembleia determinou então que o padre perguntador fizesse as perguntas. Lutero, estes livros que estão aqui são seus? E ele quase que não pôde ser ouvido, ele balançou a cabeça. Lutero, você nega estes livros e a doutrina destes livros? Ele balbuciou. O presidente da Assembleia determinou então ao padre perguntador que Lutero respondesse em alto e bom som. Aí então Lutero disse assim:
será que eu posso ter um tempo para pensar? E deram a Lutero uma noite. Ele foi lá para o seu quarto e ali ele orou. A oração de Lutero está na internet. A oração completa. Eu resumo essa oração dizendo: Deus, isso não tem nada a ver comigo. Eu queria, portanto, estar lá longe, junto com a minha família. Mas a causa é tua. Ó Deus, enche o meu coração de coragem. No dia seguinte ele foi novamente conduzido à Assembleia de Worms, a dieta de Worms. Aí o padre confessor, o padre perguntador, mais uma vez, autorizado pelo presidente da Assembleia, perguntou: Lutero, esses livros são seus? E ele disse: sim, esses livros são meus. Você rejeita a doutrina ensinada nestes livros? Ele disse: a menos que eu seja convencido pelas Sagradas Escrituras e por argumentos consistentes, não posso negar que Deus me abençoe. Aí uma turba pegou Lutero. Ele falou assim: estou morto. Puseram Lutero num cavalo e ele foi em desembalada carreira pelas florestas da Alemanha, até que o pessoal que o raptou parou e se apresentou. Eram seus amigos. Aí começou, de fato, a reforma protestante do século XVI. Preste bem atenção. Tal como Lutero entendeu, por causa do ensino das Sagradas Escrituras, Deus não encontra nada em nós, a não ser coisas que são abjetas, opostas ao seu amor. Aquelas coisas que, na verdade, são alvos da sua ira. Objetos não amáveis. Objetos detestáveis. Visto que não há um justo nenhum sequer. Todos a uma se extraviaram. Se tornaram inúteis. Não há quem entenda. Não há quem faça o bem. Fé nada tem a ver com altruísmo. Fé nada tem a ver com força de vontade. Fé nada tem a ver com sinais. Fé, na verdade, meus irmãos, vai contra a realidade. Como somos tolos e incapazes de entendermos o que a palavra de Deus nos ensina sobre a fé. Por esta razão, meus irmãos, são muitos que lutam insanamente para produzir fé e justiça dentro de si. Alguns instantes antes da morte de Dom Helder Câmara, bispo de Salvador, na Bahia, alguém o entrevistou pertinho dele e ele disse assim: se Deus, porventura, uma voz bem baixinha, quase que morrendo, se Deus, porventura, olhar para mim, eu vou para o inferno. Eu imploro a Deus que me mande para o purgatório. Porque na doutrina católica romana ninguém chega lá. É por isso, então, o purgatório. Eu estive visitando a Albânia. E na Albânia eu fui visitar a casa da Madre Teresa de Calcutá. Quando eu estive na Índia, eu fui ver o trabalho da Madre Teresa
de Calcutá. Não há ninguém aqui entre nós que seja tão benemérito do que a Madre Teresa de Calcutá, uma mulher simplesmente extraordinária. Morreu e foi galgada, portanto, santificada, até que descobriram as cartas secretas da Madre Teresa de Calcutá. Ah, meus irmãos queridos, Lutero, quando encontrou o Evangelho diante das autoridades civis, militares, eclesiásticas, da soberania real, Lutero esbravejou: tirem-me tudo, mas não me tirem o Evangelho. Deus decidiu salvar injustos de forma justa, pela justiça perfeita de um outro alguém. Você não é justo, mas Deus encontrou justiça perfeita em Jesus Cristo, que não foi infundida em você, mas foi imputada a você numa declaração forense. No ambiente da Corte de Justiça, da Corte Suprema. Porque as Escrituras, então, nos declaram numa declaração do amor de Deus. O amor eterno. Te amei. Por isto, com misericórdias, te atrai. Dá para celebrar. Dá para a gente fazer uma festa. Dá. Tirem-me tudo, mas não me tirem o Evangelho. Que Deus nos abençoe, irmãos.